um novo projeto, chamado e voz, reunindo testemunhos, mensagens, memórias de pessoas que Deus tem colocado na minha vida que são importantíssimas para a minha caminhada com Deus. Indiferente, não poderia ser de outra forma. O primeiro precisa ser meu pai, meu pastor, João Célio Dolada. Apresenta, pai, fala um pouquinho de você. Eu sou o João Célio Dolada, um homem tremendamente grato a Deus pelo que Ele está fazendo na vida do meu filho, Diego Dolada, e pelo que Ele fez na minha vida. É um assunto maravilhoso, gostoso de se falar, que é o assunto conversão. Eu gosto de falar sobre minha conversão, gosto de ouvir sobre conversão. É isso que a gente vai conversar, detalhar, comentar algumas coisas acerca da minha conversão. Bem, eu costumo dizer assim, eu algumas vezes já disse que eu fiquei não 40 anos no deserto, mas 40 anos no Egito mesmo. Mas Deus me tirou de lá. Até porque foi com 40 anos que eu encontrei Jesus verdadeiramente. Entreguei a minha vida para Jesus. Eu poderia dizer que até então me denominava como cristão, acreditava sim em Deus, tinha cumprido ali alguns ritos de determinada religião, porém eu não era um frequentador. Ou seja, eu era uma criatura e não era um filho de Deus. A minha conversão se deu no dia 9 de janeiro de 2001, ali na virada do milênio, na virada do século também. Eu até tinha alguns contatos com pessoas cristãs convertidas, nascidas de novo, colegas de trabalho, caminhei até com algumas pessoas um pouco, até frequentei, participei algumas vezes de algumas igrejas evangélicas em função de um curso que fiz e tal, mas minha história é interessante porque eu friso isso porque assim, nunca na verdade alguém chegou para mim e me explicou verdadeiramente o que é entregar a vida para Jesus, o que é nascer de novo. Por isso que eu dou ênfase nisso agora. Eu sei, passados os anos, que até conheço agora algumas pessoas que oraram por mim, pela minha família, parentes e conhecidos, que agora a gente sabe. E também é fruto de oração dessas pessoas, às quais eu sou muito grato. Nesta data, 9 de janeiro de 2001, eu estava passando por um processo terrivelmente difícil na minha vida, ligado a questões emocionais e tantas outras coisas, questão de colheita de semeadura que eu mesmo fiz e tantas outras coisas. Eu havia feito um curso com um determinado casal e caminhei com eles e aprendi algumas coisas. Mas não ficou claro para mim exatamente o que era isso, entregar a vida para Jesus, nascer de novo. Então, nesse dia 9 de janeiro de 2001, eu numa situação muito difícil, muito desesperadora mesmo. Eu estava realmente no fundo do poço, numa angústia e um desespero. E aí então eu procurei essas pessoas, um casal, especificamente eu quero até nominá-los aqui, irmão Denir e Silmara, se um dia estiverem assistindo a isso, sabe que eu sou eternamente grato a vocês pelo que fizeram por mim, pelas orações. Eu contei minha história, contei o que estava passando, eu fui até a casa deles num domingo à noite, eles não tinham ido ao culto e eu creio que foi uma providência divina naquela oportunidade, me receberam muito bem, e eu contei minha história, contei o que estava vivendo, contei o que estava passando, e eu precisava de ajuda, precisava de orientação. Aí então esse meu irmão, ele disse assim, mas porém, você precisa fazer uma coisa. Você precisa entregar a vida a Jesus. É necessário que a gente, João Célio, a gente nasça de novo. Eu falei, mas exatamente como é isso? Não, você pode falar mais ou menos assim, mas eu chorava. E a esposa, então, a irmã Silmara, a esposa do Denir, disse assim, Denir, ele não consegue falar. Fala e ele repete. E assim então aconteceu. De maneira tremenda, assim, ele fez aquela oração
de entrega da vida, não só do coração, da vida toda a Jesus. E eu, em lágrimas, repeti a oração que ele fez. Assim como nós hoje fazemos por pessoas, as pessoas fazem nos evangelismos, as pessoas fazem nas igrejas, as pessoas fazem pelos podcasts, pela televisão, pelo rádio, e você tem muita oportunidade de fazer isso. E eu assim fiz. E comecei então essa caminhada, um pouco com eles, cheguei até a frequentar a igreja deles. A partir deles, eu participei de um evento chamado Veredas Antigas, o que foi tremendamente benéfico para mim. Participando desse evento, eu fui conduzido a outro evento, chamado Grupo de Processo, a qual, por um determinado tempo, creio que 3 ou 4 meses, uma vez por semana, uma equipe se reunia e tinha todo um procedimento, uma apostila e um caminhar através daquilo, mas principalmente a boa vontade dos irmãos e a ação do Espírito Santo em minha vida. Ali, aos poucos, eu fui me apaixonando por Jesus. É como aconteceu com o apóstolo Paulo. Escamas saindo dos meus olhos. Aos poucos, ou na medida que eu buscava, o Espírito Santo foi tratando comigo. Jesus foi me limpando com o seu sangue remidor. Deus foi trabalhando tremendamente na minha vida. Eu fui me apaixonando por Jesus. Me lembro que nos primeiros 6 meses eu havia lido todo o Novo Testamento, coisa que em 40 anos de vida eu não havia feito. E além do Novo Testamento, em 6 meses eu li todos os Salmos. Uma sede incrível, uma sede maravilhosa, ou seja, eu não era mais uma criatura. Eu era então um filho de Deus. A partir de então, desse grupo de processo, outras coisas maravilhosas Deus foi fazendo na minha vida. Por propósito de Deus, eu comecei a frequentar uma outra denominação, porque eu havia visitado essa igreja 1 ou 2 vezes, e por ela ser mais próxima da minha casa, mas não só isso, da onde, numa nova oportunidade, eu novo testemunho acerca da obra que Deus fez na minha vida, na área sentimental, então Deus também tinha o propósito de eu estar lá. E lá continuou a minha caminhada. Lá eu fui me integrando na igreja, Deus me deu irmãos maravilhosos, pastores, irmãos, para caminharem comigo, me ajudarem, e as coisas foram acontecendo, sim, ao natural, mas também da forma que eu mais buscava, mais eu recebia. Por isso eu motivo as pessoas a serem convertidas. Busquem a Deus. Se dedique à leitura da palavra, ao estudo da palavra, aos cultos, à leitura e à oração, e quanto mais nós vamos buscando, mais Deus vai nos acrescentando, mais Jesus vai se revelando, mais o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas. E nessa caminhada aí, então, já de 25 anos, Deus me deu ministério, Deus me deu esposa, Deus me deu bens, Deus me deu tantas experiências, Deus me deu força por tantas lutas vencidas, que também na caminhada do cristão também acontece, de glória em glória, mas também de luta em luta. Ninguém tem vitória se não tem luta. Jesus disse, neste mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. E o bom ânimo só vem através de Cristo Jesus. Bem, há tantas coisas maravilhosas aconteceram na minha vida, né? Em termos de chamado, ministério, e às vezes alguma pessoa pode ver a gente pregando, ou gravando algo como isso aqui, ensinando, pode pensar como que a pessoa está ali, como que chegou ali. Eu quero contar a parte da minha história. Quando então, nos primeiros meses, eu creio que 2 ou 3 meses ali de começo de caminhada, ou menos, até menos, nessa outra denominação, num culto de quinta-feira, ou então o pastor fez uma chamada: olha, nós temos aqui o terreno ali abaixo, ali, do outro lado da rua, onde vamos construir a nossa nova igreja.
temos que construir ali uma escola bíblica, mas o terreno é necessário está precisando que os irmãos façam aí um grupo, um mutirãozinho e vá lá capinar. E eu pensei, poxa, poderia até vir. Não conhecia ninguém, não tinha feito relacionamento ainda com nenhum dos irmãos. Eu creio que bem no comecinho da caminhada mesmo. Aí no sábado pela manhã, amanheceu um sábado, um dia bonito, e eu fui lá na minha casa, peguei ali uma enxada que eu tinha e me dirigi até esse terreno. Cheguei lá, tinha poucas pessoas ali, imaginei, não, acho que não era hoje, será que eu me enganei no dia? Eu imaginei que teria muitos homens, por uma circunstância, não tinha muitos. Então, quantas pessoas se encontravam lá, então, nesse terreno da igreja? Hoje é uma linda igreja nesse local. Um senhor que na época tinha os 80 anos, um outro jovem, que eu não... Depois ele saiu da igreja, não tive mais contato. E tinha um homem com seu filho, uma criança. Eu cheguei ali, perguntei, é aqui que é pra gente dar uma mão, para capinar e tal. Não, é aqui mesmo. Não, mas vai vir mais gente, talvez venha. Na verdade, até ao meio-dia ficamos ali, aquele senhor de 80 anos, aquele outro rapaz, e essa pessoa específica, com seu filho, deveria ter ali uns 4 anos de idade, talvez. Esse homem chama-se Jefferson Calef. Hoje, ele é o Dr. Jefferson Calef. Congrega na comunidade de alcance também hoje. Eu o conheci, e foi o primeiro irmão que Deus colocou na minha vida. Ele também estava no início de caminhada, ele tem um testemunho lindo também. Logo, morávamos então perto, a cerca de menos de 1 quilômetro um do outro. Fizemos ali uma sólida amizade e ele já tinha um pouquinho mais de caminhada, me auxiliou. Em poucos dias eu conheci sua esposa, conheci os seus demais filhos e íamos ao culto juntos, voltávamos do culto juntos e na maneira que fomos nos conhecendo, às vezes na saída do culto de quinta-feira, de terça ou de domingo, ele passava na minha casa e a gente ficava lá conversando horas e horas, eu me dirigia à casa dele. E foi uma família abençoada que Deus colocou na minha vida, dentre outras pessoas também. Então, qual foi o primeiro trabalho que eu fiz na igreja? Eu costumo explicar. Foi carpir o quintal da igreja. Mas pensa, carpir no quintal da igreja, eu lembro de muitos aqueles matos chamados roseta, né, difícil até de capinar e catar. Mas aí depois do almoço, aquele outro senhor e outro rapaz foi embora, nós ficamos ali, ele e o filho dele capinando, conversando. E então foi meu primeiro trabalho na igreja. Mas da forma que eu ia ali assistindo cultos, participando, me envolvendo, eu já queria me envolver. Eu lembro que eu via o diaconato trabalhando e eu queria estar ali. Às vezes uma pessoa estava dando necessidade ali, eu estava ali querendo participar. E assim foi. A história é longa, mas é muito bonita. Deus foi me dando experiências. Eu lembro de uma experiência assim, a igreja, o pastor levou a igreja, a liderança da igreja numa chácara para fazer uma reunião de obreiros, tratar de assuntos administrativos, espirituais, e um tempo de oração. E o tempo que eu lembro que eu fui chamado, então, para ajudar na churrasqueira. E enquanto nós estávamos, eu lembro que estava a esposa do pastor da igreja, uma outra irmã, e eu fazendo fogo ali, o fogo já aquele brasido, e começando a assar ali linguiça, e ali para o lado de fora, então, de onde estava o local onde eles estavam reunidos, e daí terminaram a reunião e o pastor levou aquela equipe a um tempo de oração. Foi um tempo de oração pentecostal mesmo, fervorosa, muita gente orando em língua. E até então, eu ainda no começo da caminhada não havia sido batizado com o Espírito Santo, nem havia sido batizado nas águas ainda. Eu lembro que a pastora olhou para mim e falou assim, que fogo bonito, né? E eu olhei para a churrasqueira e falei, não, o fogo tá bom. Ela falou, não, estou falando do fogo lá dentro.
Era um fogo, uma oração de fogo, uma coisa assim maravilhosa, uma experiência. No decorrer das oportunidades, daí eu compartilharei a minha experiência, então, de batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo. Mas prosseguindo essa caminhada de chamado, eu comecei a me envolver em algumas coisas. Eu fiquei tão apaixonado pelas coisas de Deus que eu lia livros, havia poucas coisas, então, poucos recursos, há 25 anos atrás, não é como agora, o YouTube e tantas outras ferramentas que a gente pode utilizar, mas eu buscava em livros, buscava em revistas e buscava na igreja. Eu ia para a escola bíblica de manhã, entrava numa sala e já terminava aquela, eu entrava na outra sala e todos os cultos, porque era gostoso, porque era o nascimento do primeiro amor a Jesus, e eu vendo ali os 40 anos que eu havia perdido da minha vida, eu queria aproveitar aquele tempo. A sede pela palavra de Deus, sede por conhecimento e sede por experiência, né? Ou seja, muitas coisas Deus foi tirando de mim, foi me aperfeiçoando, e claro, né, que nossa vida cristã, nossa caminhada é um eterno aperfeiçoamento, mas a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em vós há de terminar até o final dos tempos. Então somos seres em aperfeiçoamento, na verdade. E ali comecei a fazer algumas coisas e certa feita eu fui desafiado por uma pessoa da igreja ali, uma líder. Ele estava com o plano de fazer um jornal para a igreja, para distribuição no bairro ali. Precisava de alguém para participar da equipe. Eu pensei, eu orei e falei, não, posso participar sim. Só que fui colocado como coordenador de um jornal de igreja. Eu não tinha muita experiência, porém tinha uma pessoa que já tinha tornado meu grande amigo também, irmão querido, chamado Luiz Cláudio Vieira, hoje pastor Luiz Cláudio Vieira. Ele trabalhava com gráfica, ele cuidou então de toda a parte de diagramação, e eu cuidava mais da parte de coordenação, a parte de buscar alguns pequenos patrocínios da época, compilar ali os artigos, as mensagens, buscar testemunhos e mensagens com cada pastor ali da igreja. Obviamente o diretor do jornal era o pastor titular, mas eu como coordenador. E nós fizemos um jornal. Eu tenho aqui o primeiro exemplar, folha quadrangular. Eu não tenho certeza, sim, esse aqui já foi, isso aqui já era no ano seguinte, isso aqui foi outubro de 2002, folha quadrangular. Fizemos uma tiragem de 5.000 jornais. Ela devia ter aqui algumas páginas, eu perdi do jornal aqui, mas ela devia ter ali umas 6 ou 8 páginas. E nós tivemos a inauguração, né, no primeiro mês, de 5.000 tiragens, e reunimos uma boa equipe para distribuir ali aquele jornal na redondeza, no comércio, nas casas, e foi uma experiência maravilhosa. Assim foi no segundo mês. No terceiro mês eu tive uma experiência fantástica com Deus, educadora, transformadora. Nós então ali, jornal pronto no terceiro mês, um domingo pela manhã, de muito sol, possivelmente final do ano. Nós com 5.000 jornais ali sobre as mesas, ali na igreja, esperando terminar a escola bíblica. Terminava lá por volta de 11 horas da manhã, para a equipe sair e distribuir aquele jornal, como de costume, os 2 meses anteriores. Mas Deus queria trabalhar comigo nessa oportunidade. Talvez eu estivesse me achando importante por estar coordenando o jornal e alguma coisa Deus queria trabalhar. E trabalhou. Eu explico por quê. Eram uns 4.500 jornais, na verdade, porque os 500 nós havíamos distribuído ali já no comércio, mas a distribuição ficou efetivamente para ser completada no domingo. Aí, por algum motivo, nenhuma pessoa ficou ali para me ajudar a distribuir aqueles jornais naquele domingo. Eu, então, tinha um Monza na oportunidade, coloquei todos aqueles jornais ali no porta-malas do Monza e saí ali por volta
do bairro Boqueirão, então, onde eu morava, onde era a nossa igreja, a distribuir esse jornal. Parava o carro na esquina, pegava um monte, descia 2 quadras, batia nas casas, ou colocava ali na caixinha do correio, voltava no carro, pegava, descia mais 2 quadras, ou subia mais 2 quadras, fui fazendo isso. Porém, em um determinado momento disso, já perto de meio-dia e meia, por aí, eu comecei a ficar um pouquinho assim, indignado com aquele trabalho eu estar fazendo sozinho. Uma igreja com várias pessoas, nos meses anteriores, as pessoas se dispuseram a ajudar, e aí eu fiquei muito indignado e triste por eu estar fazendo aquilo sozinho. Começou a me dar uma certa indignação com aquilo. Eu lembro que o carro parado, eu com aquele maço de jornal distribuindo ali, havia uma residência assim, parecia uma oficina mecânica, um portão aberto. E não havia ninguém ali, eu quis me adentrar por aquele portão para encontrar alguém ali para colocar o jornal, não havia caixinha de correio. Aí um cachorro veio para cima de mim, possivelmente era um pitbull, e eu saí correndo, ainda bem, graças a Deus, alguém chamou pelo cachorro lá e tal. Já fiquei assustado, ainda mais indignado, e continuei. Daí eu fui entregar os jornais e colocar nas caixinhas de correio de um sobrado. Lembro que estava calor, eu estava de bermuda, estava de sandália, e para colocar ali num daqueles sobrados, ali um conjunto de sobrados, eu acabei colocando o meu pé assim dentro da grade, enquanto colocava na caixinha de correio, e um cachorro bem pequenininho veio e mordeu no meu pé. Eu fiquei ainda bem mais indignado com isso. E pensei, eu vou entregar os bets, né? Vou deixar esse trabalho aí, já vou reclamar lá com o pastor na próxima oportunidade, não quero saber mais disso. Porém, uma coisa tão interessante, uma das, talvez, primeiras experiências assim, mais contundentes assim, de correção. O Espírito Santo, e hoje eu sei que é muito claramente o Espírito Santo, gerou em mim um entendimento. Eu já conhecia um pouco a palavra de Deus, então veio aquele entendimento a mim assim. Você sabe como morreram os 12 apóstolos? Você lembra como te foi ensinado que a história fala como morreu Pedro, decapitado, Estevão, o primeiro mártir, Tiago, muitos enforcados, decapitados, mortos à espada, e aquilo veio muito forte no meu entendimento. Tão forte que ele gerou uma transformação no meu entendimento ali em plenas ruas do bairro Boqueirão, e eu distribuí no jornal. E foi tão interessante que aquilo eu parei, refleti e pedi perdão para Deus ali por estar murmurando. E então sobreveio sobre mim uma alegria maravilhosa por estar fazendo aquilo, mesmo que sozinho, mesmo que num domingo. Aí eu lembro que eu parei, fui até um restaurante ali, aberto aos domingos, almocei e voltei a tarde inteira. Continuei sozinho. Entreguei de casa em casa cerca de 4.500 jornais. Então foi uma experiência maravilhosa que Deus me mostrou, a oportunidade que Ele estava me dando de fazer um trabalho, e todo o trabalho que nós fazemos para Deus. Do mais simples, do capinar o quintal da igreja, de limpar o banheiro da igreja, o fazer louvor lá no altar, e chegar a um púlpito e levar a palavra, tudo tem valor diante de Deus. E Deus está escrevendo. Tudo isso é registrado lá na glória, para que um dia nós recebamos o galardão que há reservado para nós. Existem trabalhos de maior ou menor responsabilidade, mas no padrão de Deus, todo e qualquer trabalho feito na obra de Deus, lá na igreja, fora da igreja, é reconhecido por Ele. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de tratamento que Ele me deu. Depois disso, muitas coisas
No ano seguinte eu já fui conduzido ao diaconato. Anos trabalhando como diácono, e um dos ministérios mais maravilhosos que eu participei, amava ser um diácono. Experiências maravilhosas eu tive, com muita alegria, às vezes no frio, na chuva, ali pro lado de fora da igreja, recebendo os irmãos, buscando com guarda-chuva ali no carro, devolvendo, servindo dentro da igreja ou fora da igreja. Eu lembro que uma vez estava chovendo bastante, e eu ali fora como diácono, recebendo as pessoas, com guarda-chuva, trazendo para dentro da igreja. E começou o louvor ali, chovendo muito lá fora, e o louvor ministrado ali, então, era "Ó, faz chover, Senhor". Creio que o Diante do Trono, se não estou enganado, ou Comunidade da Zona Sul, uma coisa assim, não importa. E eu achei engraçado, porque estava chovendo lá fora, e eles cantando "Faz chover". E eu ficava ali fora, né, pro lado de fora da igreja, olhando os automóveis, e eu tive uma experiência maravilhosa de... Aí até então já era batizado com o Espírito Santo, de orar em línguas ali fora, glorificar ao Senhor, e tantas outras testemunhas. Passados anos, eu me tornei até diretor do diaconato, dentre tantas outras coisas que fiz. Mas Deus me deu a oportunidade de ser professor de escola bíblica, diretor de escola bíblica, diretor do grupo missionário de homens da igreja, então, naquela denominação. Fui obreiro por muitos anos, fui líder de culto por muitos anos, culto de quinta-feira, culto de sexta-feira, culto de domingo pela manhã. Depois fui pastor auxiliar nessa denominação. Deus me deu a oportunidade de estudar no Instituto Teológico Quadrangular. Aí então, experiências maravilhosas Deus me deu. Eu lembro que eu trabalhava muito, circularmente, muito. Trabalhava numa fábrica e servia na igreja e ainda fazia o Instituto Teológico Quadrangular. Eu estudava no primeiro ano só aos sábados, o dia todo, fazia o primeiro ano. No ano seguinte eu estudava segunda, quarta, sexta, fazendo o segundo ano e terminando o primeiro ano aos sábados. E depois fiz o terceiro ano. Em 2005 me formei, e em 2006 eu fiz bacharelado, né, em teologia pela FEPAR, e Deus me deu a oportunidade desse crescimento todo. Fui membro do conselho diretor local da igreja, oportunidade de evangelizar, oportunidade de pregar, o trabalho como manutenção da igreja, com pintura, trabalho lá no terreno da igreja e tantas outras coisas Deus deu a oportunidade de fazer. Fizemos muito encontro com Deus, muitas atividades envolvidas na obra do Senhor, e sempre orando pela conversão da família, orando por outras pessoas. Nos envolvemos em células. Ou seja, nesses 25 anos, muita coisa Deus fez em mim, através de mim. Deus me tirou de situações bastante difíceis na área de saúde, que é uma outra parte de testemunho que em breve a gente vai estar compartilhando também. Eu quero ainda fazer um complemento em relação ao começo da caminhada, né? Nós chamamos de o primeiro amor, então aquilo é tão maravilhoso. A intensidade, como a gente é intenso com Deus e como Deus é intenso com a gente. Temos que buscar essa intensidade todos os dias da nossa vida com Deus, certamente. Mas como a gente busca muito, tem muita fé, exercita muita fé, Deus vai se revelando de uma maneira extraordinária para nós. Eu tinha muita sede. Havia um pastor, então, na igreja, chamado pastor Antônio, esposa da pastora Carolina, hoje pastores também, no bairro do Bairro Novo, naquela região ali. Lembro que eu fiz uma lista de 30 perguntas. Insisti com esse pastor Antônio que fosse em minha casa, então eu morava sozinho, né? Que fosse ali para a gente dividir ali uma pizza e conversar sobre isso. E isso aconteceu, ele foi até a minha casa, e eu com muitas perguntas
Isso já então em 2001, creio que em 2, 3 meses ali de caminhada, né? Ele veio em casa, a gente fez uma refeição junto ali, tivemos um tempo, hoje a gente chama de tempo de mesa, maravilhoso. Muitas das perguntas que eu tinha, ele respondeu. Muitas Deus me respondeu na caminhada e muitas Deus ainda há de responder. Muita gente vai compreendendo, vai entendendo na caminhada. E ele ficou assim impressionado por eu estar com aquela sede. É muita coisa a ser contada. Muita coisa que Deus fez na minha vida e através da minha vida. É sobre a minha vida sentimental, sobre profissão, sobre o chamado de forma geral, sobre pelo todos os processos que eu já passei, onde estamos indo agora, período de lutas com doenças, coisas que Deus fez também, mas fica para uma outra oportunidade. Como eu quero encerrar agora? Jesus diz, através do Evangelho de João 14,6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Eu imagino assim, irmãos, Jesus batendo no peito, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, nem vai, vem, porque ele faz parte do Pai. O Espírito Santo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, tudo é por Jesus. Mas isso não é uma religião. Isso é cristianismo. Isso é viver com Cristo. Há muitas coisas, há muitos testemunhos a serem dados ainda e você terá a oportunidade de se acompanhar, nos acompanhar. Eu estarei aí contando experiências maravilhosas que tive nessa caminhada e outras pessoas também contarão. Mas a partir disso, então, dessa tomada de decisão, que eu disse a princípio, ninguém um dia chegou para mim, olha, é assim que funciona. Jesus falou assim, você tem que nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tantas outras passagens que eu podia citar aqui. Mas não. Alguém estava orando por mim, hoje eu sei quem era. Mas ninguém me procurou. Um momento de dor. Nós aqui temos, nós cristãos temos aquele clichê que se diz assim, ou vem para Jesus pela dor, ou vem pelo amor. Algumas pessoas, mesmo pela dor, não vão. Olha, é muito mais fácil pelo amor. Então, não vai doer tanto. O processo vai ser mais fácil. Se você acha que está tudo bem com você, venha para Jesus ficar melhor. Se está ruim, a maioria de nós temos problemas de toda a natureza, os quais Jesus se encarrega de nos ajudar a resolvê-los, a entendê-los. Somos novas criaturas, mas somos nascidos de novo e estaremos sempre num processo de transformação, de santificação e de busca até que Jesus venha nos buscar. Quer seja em vida, quer seja em morte, é um processo de aperfeiçoamento. Mas as escamas sairão dos nossos olhos. Os preconceitos que temos na nossa mente, as concepções que temos erradas, tudo isso só sai a partir de que nos tornemos novas criaturas. Ou seja, João 1,12 diz assim, Jesus veio para os seus, ou seja, para o povo de Israel, para os judeus, mas os seus não o receberam. E todos aqueles os quais o receberam são feitos filhos de Deus. Então, quando nós entregamos literalmente a vida para Jesus, isso não é uma religião. É entregar a vida para Jesus, está na sua palavra. Nós nascemos de novo, não somos mais criaturas. Nós somos novas criaturas, ou seja, filhos de Deus. Aí Deus nos trata como filhos. E ser tratado como filho por Deus é algo maravilhoso. Então, aproveite essa oportunidade. Entregue a sua vida a Jesus. Como fazer isso? Muito fácil. Não é apenas uma oração. Isso tem que ser gerado dentro do nosso coração. Tem que ser uma oração verdadeira, tem que ser expressar nosso sentimento verdadeiramente. Temos que ser honestos com Deus, porque Ele sabe todas as nossas coisas. Deus, Ele tem seus atributos, onisciência, sabe todas as coisas.
Onipotência está em todo lugar, onipresença está em todo lugar, onipotência tem todo o poder. Então Ele sabe tudo acerca de nós. Então por isso nós temos que ser sinceros, genuínos com Ele. E após entregar a vida para Jesus, temos que ter uma caminhada. Temos que devemos ser discipulados. Alguém com maior caminhada nos discipular na palavra, pela vida, nos orientar. Temos que estar então engajados, integrados a uma comunidade, a uma igreja cristã, onde a fé é professada em Jesus e a palavra é pregada verdadeiramente, onde faremos parte então do corpo de Cristo. Porque não podemos ser nova criatura e continuarmos andando sozinhos. Nós precisamos dessa integração, interagir com os demais irmãos. E como fazer isso? Você pode repetir a sua oração. Diversas formas de fazer isso, mas tem que ser verdadeira. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso do seu perdão. Você pode dizer assim: Senhor Jesus, eu quero agora entregar minha vida ao Senhor. Você pode dizer assim: Jesus, eu te reconheço como único e meu suficiente Salvador e Senhor. Na caminhada você vai descobrir que quando nós nos convertemos, nosso nome é escrito no livro da vida. Então nós podemos falar assim: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo, venha habitar a mim, me fortalece, me sustenta, me abençoa, porque de agora em diante eu sou um filho de Deus e quero caminhar sendo um filho de Deus. E daí é colocar em prática essa caminhada. Amém? Um forte abraço. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.